cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Está a ouvir o Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Sem pressa, sem rótulos e sem respostas ensaiadas. A conversa que vai ouvir faz parte de uma série dividida em 4 partes, gravadas numa única sessão, onde deixamos as ideias crescer naturalmente, sem cortes artificiais. Se este tipo de conversa faz sentido para si, siga o programa na sua plataforma de podcast favorita, partilhe com alguém que também precise de escutar e participe, porque este espaço constrói-se com quem está desse lado. Qual é que é, falando disto de responsabilidade, qual é que é a responsabilidade de quem tem uma voz? Eu não estou aqui com esta pergunta a querer minimizar, de certa forma, o trabalho que tu fazes, ou diminuir, neste caso, mas considerando que o Algarve é uma comunidade pequena, não é? Qual é que é a responsabilidade de quem tem voz numa comunidade pequena como o Algarve? Ou seja, qual é que achas que deve ser a responsabilidade que tu assumes enquanto trabalho numa comunidade pequena como o Algarve, mas também outras pessoas ou entidades que têm voz no nosso Algarve? Qual é que achas que deve ser a responsabilidade que eles têm que assumir? Ou a que tu assumes, como quiseres responder. Não, pronto, eu sou jornalista, dou notícias. A minha responsabilidade é essa. Depois, informar, não é? Informar com verdade. Que hoje em dia já é uma coisa... já vai sendo raro. Porque depois encontras muita coisa que supostamente é para informar, mas é para desinformar. E, portanto, isso já é um trabalho importante. Depois, tem até a ver com a escolha de notícias. Tem até a ver, por vezes, coisas que não dão muita audiência e a gente ir buscar essas coisas na mesma, porque se entende que tem importância, embora as pessoas... é evidente que se eu meter a notícia de um acidente, já sei que vou ter pelo menos 1000 visualizações ou 2000 e por aí fora. E sei que se pegar num outro assunto, não lembro agora, não vou dizer que outro assunto tem, mas um assunto menos mediático, se calhar não vou chegar às 100, mas eu acho que é importante. Agora, também não se pode estar a dar só notícias e a pegar em temas que as pessoas não querem ver, porque depois tu não tens... Tu tens que levar as pessoas ao site, ao jornal. E depois, se ninguém for ao jornal, não interessa que tu pegues em assuntos muito importantes para... que achas que são importantes, mas que as pessoas não acham, que não vão lá. Então, se não vão lá, não leem. Portanto, tu tens que pegar em coisas que trazem muita audiência e depois, a reboque, também trazeres algumas coisas que já sabes que não trazem muita audiência, mas que algumas dessas pessoas vão ler. Agora, se não tiveres lá essa audiência, podes pôr as coisas importantes que tu quiseres, que ninguém vai ler. E isso não interessa. Sim, porque nós sentimos isso quando lançámos a revista Inclusão.pt, que é uma revista e um site. Nós sentimos isto na pele quando criámos esta revista. Foi já no sentido de ter algo online. Pronto, quando lançámos algo que as pessoas precisavam de ler, não é? E acima de tudo, o nosso objetivo não era aumentar as audiências, não era aumentar os leitores, não era vender exemplares. O nosso objetivo era que as pessoas sentissem que quem não tinha voz passasse a ter. Ou seja, que aquele tema ou temas ligados à inclusão eram trazidos para a praça pública. Pronto. E a única maneira
que nós conseguimos fazer isso, por incrível que pareça, é uma maneira que não gostamos, que é trazer os temas polémicos, trazer o sensacionalismo, por assim dizer. Portanto, infelizmente, a dificuldade de dar estas notícias e de dar estas questões para fora é exatamente a mesma de quem precisa de audiências e vai para o desespero de andar a ser sensacionalista para conseguir audiências. No meu entender é desespero, às vezes. E quando as pessoas nos trazem problemas, o que é que nós percebemos? Percebemos que era mais importante responder a esses problemas através destes meios. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo muito prático. Nós neste momento estamos a ajudar cerca de 6 pessoas na informação sobre os seus direitos, que estavam completamente desinformadas sobre os seus direitos, que chegaram através de um artigo sobre o aumento da prestação social para a inclusão, por exemplo. Foram comentar, isto é uma vergonha, eu sou injustiçado, eu não sei o quê, eu não tenho direito, mas o meu vizinho está igual e tem. Tudo questões levantadas por falta de informação, por falta de conhecimento da lei, por falta de conhecimento... Porque aí eu acredito que as instituições falham as instituições públicas e privadas e todas, falham na explicação daquilo que são os nossos direitos. Tu acreditas que o jornalismo, pelo menos aquilo que tu tentas fazer, pode ser combater isso de certa forma? Pode, entramos naquilo que eu estava a falar, que é, e que tu também falaste, que é, a questão é a seguinte: se eu fizer só isso, não tenho audiências e, portanto, posso pôr lá as coisas mais importantes do mundo que ninguém vai ler e, portanto, não mudo nada. E, portanto, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre temas que não serão, se calhar, assim tão interessantes ou tão importantes, mas que as pessoas acham que são interessantes e que acabam por vir ao site, e depois, a partir daí, algumas, pode haver outras notícias que são mais importantes e que alguma delas vai picar. E, portanto, tem que haver esse equilíbrio. Tu também estás a ver isso no site. Se tu não tiveres coisas que explicassem as pessoas, também não consegues passar a mensagem. Porque se ninguém vai lá, ninguém lê. Pois. E hoje em dia as pessoas só leem aquilo que querem, porque há muita concorrência. O mundo da comunicação mudou brutalmente nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Por exemplo, no jornalismo, antigamente, o que é que acontecia? Alguém tinha um problema qualquer ou que achava que aquilo podia dar notícia, a única coisa que podia fazer era contactar uma redação ou contactar um jornalista e contar o que é que se passava e esperar que o jornalista e a redação achassem que aquilo tinha interesse público. Portanto, hoje em dia o que é que acontece? Põe logo no Facebook, não é? E portanto, assim as pessoas, e toda a gente põe, e portanto aquilo é um torrencial, não direi que é informação, muitas vezes não é informação, mas em que as pessoas, o tempo delas não é elástico, e portanto se leem 1001 daquelas coisas, não leem outras. Não vão ler o meu jornal. Se eu não ponho lá uma coisa que também desperta a atenção deles e que faça com que vão lá, também não vão. E ficam-se nessas coisas. Sim. Eu por acaso ia-te perguntar isso. Tu sentes que isso, ou seja, que essa pressão ou quase desgaste de competir ou de ter a noção dessa responsabilidade e de manter esse trabalho ótico, tu sentes que isso se carrega em silêncio de certa forma? Faz parte das regras do jogo, é assim, e portanto, se a música é essa, a gente tem que dançar de acordo com a música. Não? Mas achas que as pessoas têm a noção disso? O leitor, quero dizer. Quem está no Facebook, quem clica para ir ver, quem comenta, quem lê as tuas notícias, tu achas que as pessoas têm a noção desse exercício que é preciso fazer lá atrás? Essa pressão, por assim dizer? Essas regras do jogo? Sei, algumas.
voltamos àquela questão de que algumas sim, a maior parte não. A maior parte está lá só para passar tempo, para ler o que vai aparecendo e tal, e depois para se indignarem com tudo e mais alguma coisa, porque é uma forma. As pessoas têm problemas, toda a gente tem problemas. E, portanto, para cada uma das pessoas, mesmo que o problema não seja grave, se é o problema dela, é o mais grave do mundo. E depois tem que arranjar sempre. Tu quando vês qualquer coisa de negativo, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: quem é o responsável? Tem que haver sempre o responsável. Se as pessoas estão mal, se têm problemas, tem que haver um responsável. Não é a pessoa, é alguém exterior. E, portanto, as redes sociais servem um bocado para isso. São usadas dessa forma, para as pessoas verem qualquer coisa que lhes diz algo e depois irem, que é o responsável, isto é uma vergonha, não sei o quê, não fazem isto, aquilo. Acontece muito assim. As coisas funcionam muito dessa forma e, portanto, nós temos de ter inteligência suficiente para saber que isso é assim e saber como é que, se entrar propriamente nesse jogo da desinformação e de picar as pessoas pelo lado pior, de ir buscar o pior que as pessoas têm, tentar ainda assim levar com que as pessoas leiam algo que achamos que tem a sua relevância, tem a sua importância e é real, para ficarem informadas. Eu vou usar este tema e vou-te dar um bocadinho de pausa para lançar o terceiro desafio, para pensares um bocadinho, porque vai ser uma pergunta que vai lançar o desafio. E a pergunta é: qual foi o momento em que sentiste que estavas a aguentar algo por dentro, a nível pessoal ou profissional? Aqui não interessa. Mas houve de certeza algum momento, ou vários momentos na tua vida, em que tu sentiste que estavas a guardar algo por dentro, a aguentar alguma coisa que as pessoas que estavam à tua volta não percebiam. Vais refletindo sobre esse momento, ou vais pensar um bocadinho sobre esse momento, e depois vais-me dizer, e isto é que é o desafio, 3 palavras, ou 3 coisas que gostarias de dizer a alguém que estivesse nessa situação. Pronto, isso acontece. Alguém que está em sobrecarga, estás a ver? Não, mas isso acontece comigo, acontece muito frequentemente, porque, como te disse, eu não sou muito expansivo e guardo muito para mim as coisas e, sobretudo, os problemas. Exatamente. Situações dessas, por exemplo, eu estive 5 anos no Ribatejo, no Cartaz, a dirigir lá um jornal. E foi uma experiência terrível, em que passei bastante mal, quer a nível financeiro, quer psicológico mesmo, nem sei como é que eu aguentei aquilo. Mas nunca, sempre que falava com a minha família sabia que algo não estava bem, mas eles nunca perceberam exatamente que a coisa era tão grave como realmente era. E, portanto, isso acontece com muita frequência, que não gosto de sobrecarregar as pessoas. Fazemos o desafio assim. 3 palavras que o Jorge de hoje dizia a esse Jorge. O que estava lá desesperado, que estava lá a aguentar, que estava lá sob pressão. Eu diria, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Pronto, são 3 palavras. São 4, pronto. Não, mas... ou seja, é a minha natureza assim, portanto não vou mudar. Dirias resiliência, se calhar? Sim. Resiliência, que é um termo que está muito em voga. Resiliência, pouca gente sabe. E aguentar, portanto, eu acho que a experiência diz-me que há fases na vida das pessoas e há alturas em que é uma fase negativa. Acontece tudo o que de mal pode acontecer, vai acontecer. E, portanto, a pessoa chega a um período da vida que percebe isso. Portanto, é uma fase negativa, mas isto, mais cedo ou mais tarde, vai passar e vai uma fase positiva, que a gente, às vezes, não faz nada de relevante e acontece tudo bom. Uma maravilha. E, portanto, são fases. É aguentar, tentar fazer o melhor possível, aquilo que temos que fazer o melhor possível, e pensar que as coisas não vão ser sempre assim, que vai haver um ponto de viragem. Mas que também é preciso ser feito alguma coisa para ele acontecer. Não. Deve-se fazer sempre, mesmo nos períodos mais difíceis, deve-se fazer sempre aquilo que é humanamente possível tu fazeres.
mas sem ires abaixo, quer dizer, isto está mal, está a bater no fundo, epá, mas eu estou a tentar dar a volta e alguma coisa daquilo que eu vou tentando há de resultar. E eu estava a dizer que resiliência é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, só que muita gente não entende a origem da palavra. Resiliência é um termo técnico, não é um termo holístico, por assim dizer, não é um termo esotérico, é um termo que vem da engenharia. Ou seja, resiliência é a capacidade de resistir e de suportar impacto, de suportar dor, de suportar, neste caso, a quebra. E muita gente confunde resiliência com estagnação, que não é a mesma coisa. Não. Não é por estares é a capacidade que tens de aguentar e de seguir em frente, não é a capacidade que tens que aguentar parado no mesmo sítio. Não. São conceitos muito diferentes. Só tenho a dizer, desafio superado, completamente superado. Porquê? Porque este terceiro desafio é uma oferta, por assim dizer, do projeto WeCare, da Apexon. É um projeto que trabalha com cuidadores, pessoas que vivem exatamente esse peso desses 5 anos que tiveste, ou mais, ou um peso ainda maior, mas durante, se calhar, muitas vezes mais anos, esse peso invisível, lá está essa necessidade de resiliência, e muitas vezes precisam de soluções, e essas soluções, por vezes, só surgem em espaços como este, em momentos de conversa, em momentos de partilha, e é para isso que surge o It Care. Isto não é um momento, é um product placement, entre aspas, só que não é um momento de publicidade, é uma ligação clara e temática à tua situação. Pronto. É um desafio superado, mais um. E gostava de te perguntar também neste sentido, tem a ver mais se calhar com liberdade, por assim dizer, que é num território onde toda a gente se conhece, porque no Algarve toda a gente se conhece, e eu tenho uma história engraçada contigo, que é, eu tenho um recital de poesia em Monchique, e tu vais com a Tuxa lá ver o festival, e o recital, quero dizer, e passado uma semana dou contigo na Fatacil a falar com o meu pai, que conheceste através do José Apolinário da CCDR. Ou seja, é um sítio onde toda a gente se conhece. A minha questão é, num território onde todos se conhecem, não é? Onde toda a gente se conhece, é possível ter ou ser totalmente livre naquilo que se diz? E isto é mais uma pergunta da comunidade. Liberdade absoluta eu acho que nunca existe em nada. É um engano, não é? Mesmo em termos familiares, tu não dizes tudo aquilo que te passa pela cabeça. Não é? Porque há limites, tens que pensar no que é que as outras pessoas vão pensar, tens que se vão ficar magoadas, portanto, a liberdade nunca é absoluta, portanto, tem que se pensar sempre aquilo que se vai dizer, mas nunca se sente condicionado, digamos assim. Sim, mas também muita gente confunde o termo liberdade de expressão com o termo sem filtro. Sim. E isso é um bocadinho complexo, não é? Porque eu dizer, ou seja, se eu fizer um insulto racista ou uma proclamação nazi ou de extrema esquerda ou de uma declaração extremista, ou se eu discriminar alguém nas redes sociais dizendo o que penso sobre aquela pessoa e dizer, eu posso dizer porque somos num país livre, isto é liberdade de expressão, não é. Racismo não é liberdade de expressão. Sim, claro. Não é? E achas que isso no Algarve é mais acentuado por sermos uma comunidade assim, de certa forma, menos anual, por assim dizer? O que é que eu quero dizer com isto? O Algarve vive da sazonalidade, vive do turismo, está dependente da sazonalidade.
E isto já chega, na minha opinião, de falar sobre isto como algo que tem que se mudar. Eu acho que isto tem que ser assumido, pronto. No sentido de o que é que eu vou fazer mediante esta sazonalidade para ela deixar de existir. E não querer que a sazonalidade acabe. Mas o que eu quero dizer com isto é, isto faz com que nós sejamos uma comunidade, o Algarve, com um contexto social diferente do que é, por exemplo, uma comunidade de Leiria, por exemplo, que agora teve aquela situação com a tempestade, ou com uma comunidade de Lisboeta, ou até uma comunidade de uma terra isolada, tipo perto de Bragança, sei lá. Sim, acho que o Algarve tem características específicas a esse nível. Portanto, uma parte substancial, por acaso nunca andei a pesquisar isso, mas imagino que uma parte, se calhar a grande maioria das pessoas que estão no Algarve são pessoas que não nasceram no Algarve. E, portanto logo aí, noutras regiões pode acontecer algo parecido, mas aqui se calhar é mais do que na generalidade do país. Mas essa questão que estavas a falar do turismo, isso é uma história de sazonalidade, isso é uma história que, desde que eu ando no jornalismo, que ouço falar nisso. Claro. Congressos do Algarve e não sei o quê, temos que nos afastar da sazonalidade e do peso excessivo do turismo, mas em 20 ou 30 anos não mudou nada. Tu hoje, se fores, todos os grandes investimentos... foi mais evidente. Todos os grandes investimentos que tu vês são para hotéis. Grandes empreendimentos turísticos, imobiliário, sobretudo para estrangeiros, pessoas que têm muito dinheiro, e, portanto, ao longo destes anos todos, fala-se, e nunca se fez nada em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, não tenho soluções. Se houver soluções simples, com certeza que já as teriam posto em prática. Mas de vez em quando há coisas que se fazem. Por exemplo, eu não sou apreciador do desporto motorizado, mas acho que o autódromo foi um excelente investimento. Foi-se buscar um mercado, um tipo de produto que não existia no Algarve e praticamente não existia no país. Acho que exato, tinhas o circuito de MotoGP no Estoril, não tinhas Fórmula 1 no Estoril já há muitos anos. E depois já ali o projeto inclui outra coisa, que é, para além do que já está construído, inclui a instalação de empresas de ponta e startups, sobretudo ligadas à área motorizada, portanto, à área do desporto motorizado, mas também energias, formas alternativas de energia. Portanto, eles querem instalar lá uma série de empresas internacionais desse género. E, portanto, eu acho que esse devia ser também, de alguma forma, um caminho que o Algarve devia seguir para não estar tão dependente do turismo. Por exemplo, acho que vamos ter, nos próximos anos, com o novo Hospital do Algarve, uma boa oportunidade. Por exemplo, há o hospital, é um hospital novo, portanto, imagino que de ponta, com o equipamento do melhor que há, trazer para cá pessoas ligadas à investigação na área da saúde, da biotecnologia, ligada à saúde. Portanto, essas pessoas, portanto, para irem para um determinado sítio, o que é que precisam? Precisam que lhes paguem bem, portanto, são profissionais altamente qualificados, têm que ser bem pagos, mas também precisam e querem ter equipamento de ponta, ter boas infraestruturas, que esse hospital, portanto, em princípio, se é novo, também vai ter. E infraestruturas para quando não estão no hospital, não é? Tipo, e depois habitação, mobilidade... Não, depois, qual é um dos grandes problemas que nós temos, quer para os algarvios, quer para pessoas que eventualmente podiam viver para o Algarve e trazer essa mais-valia? É a questão da habitação, que é demasiado cara. Aliás, qualquer dia os algarvios não podem estar cá, isto vai ficar tipo Mónaco. Isto vai ser só para os ricos. Ou tipo Lisboa, como se está agora a tornar. E, portanto, eu acho que se podia, acho que os autarcas deviam já, nesta altura, começar a pensar de que forma é que podiam fazer isso. Portanto, o Algarve tem bom clima, tem boas praias, com certeza que os profissionais altamente qualificados gostam disso. E, portanto, se dessem as outras condições que são necessárias para eles se instalarem cá, seria bom. Por exemplo, ao nível da saúde também haveria outra vantagem, que é, havendo aqui mais pessoas ligadas à investigação e à saúde, grandes profissionais, isso seria, portanto, eles também irão dar algumas consultas, irão naturalmente fazer algumas experiências, e, portanto, seria uma forma de diminuir os problemas que nós temos ao nível da saúde. Outra área poderia ser na área de investigação do mar, que temos aqui
muito mar e, portanto, há tecnologias ligadas a essa área e a investigação nessa área também seria algo que podia ser feito. Portanto, acho que há várias coisas que podem ser feitas para não vivermos só do turismo, embora, pronto, o turismo vai continuar a ser o setor económico mais importante do Algarve, sem lugar a dúvidas. Agora, o que se passa nesta altura é demasiado, é exagerado. Tem que se perceber esse contexto. Esta conversa não termina aqui. Para a semana continuamos com mais uma parte deste encontro, onde aprofundamos outras dimensões do mesmo diálogo. E entretanto, siga o Quem Cala Não Sente, partilhe este episódio, deixe a sua reflexão ou pergunta. A próxima conversa pode até começar por aí. Quem cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.